Hebreus 13, 7 e o 17. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, esses dois textos aqui está falando sobre a liderança espiritual. O líder espiritual, ele tem muita responsabilidade na vida de vocês. Por quê? Que se a gente ensinar alguma coisa errada, de quem que Deus vai cobrar? Da gente, né? Deus não vai cobrar de outra pessoa, ele vai cobrar de quem ensinou. Em Mateus 24 diz que naquele dia, né, no dia do juízo, muitos vão dizer: mas Senhor, em teu nome a gente fez isso e isso, e eles vão dizer assim: mas também praticou a iniquidade, né? Apartai-vos de mim. Então, o líder, ele tem uma responsabilidade muito grande e é muito cobrado por Deus. E nós, a liderança, ela precisa saber que a vida de vocês é tão preciosa para Deus que ele deu seu filho para morrer na cruz por vocês. Então ele ama tanto vocês que ele mandou Jesus vir morrer na cruz por vocês. Então, se o líder não souber que as almas são tão preciosas para Deus, ele pode não valorizar as pessoas da maneira correta. Porque, não. Então, a nós, líderes espirituais, nós temos essa responsabilidade de amar vocês como Deus amou vocês. O amor de Deus por nós, ele é tão grande, que Jesus morreu na cruz por nós. E este amor ultrapassa todas as barreiras, por quê? Porque o amor de Deus por nós, ele é um amor genuíno. Isto é, Deus nos ama tanto que ele também nos corrige. Ele também puxa a nossa orelha, ele também nos mostra a maneira que nós devemos viver. Então, nós, líderes espirituais, nós temos que ter essa consciência. Por isso que o líder, ele não vai só falar só o que agrade, ele também tem que falar coisas que muitas vezes não agradam, né? Chamar e mostrar o que está certo e o que está errado, faz parte. Se nós vamos ver no ministério de Jesus, amou muito durante o seu ministério, fez muitas curas, fez muita coisa, mas também ele chegou e falou: olha, vocês estão errados, raça de víboras, vocês estão fazendo o que não agrada a Deus. Então, tem os dois lados da questão. E muitas vezes as pessoas ouvem o líder espiritual quando ele fala coisas boas, mas não ouve quando ele tem que puxar a orelha. Quando ele tem que dizer: ó, isso que você está fazendo está errado. Isso que você está fazendo, você não pode fazer. Por quê? Porque o texto diz: porque velam pelas vossas almas como quem vai ter que dar conta. Então, o líder que não chama atenção quando o liderado está em pecado, que não mostra o pecado, ele está errando com quem? Com Deus. Por quê? Porque aquela alma, se perder, vai ter que dar conta para Deus. Então, o peso que está sobre nós é muito grande. Jesus morreu por aquela pessoa, e se eu não cuidar daquela pessoa, eu vou ter que chegar diante de Deus, e Deus vai dizer: por que que você não fez o que era para fazer? Então é importante saber algumas coisas. A gente colocou aqui: devemos saber que devemos submissão aos nossos líderes, pois são eles que cuidam, intercedem por nós e nos corrigem. Quem entender a necessidade de submissão, colherá os seus bons frutos. A submissão nunca foi fácil. Se a gente for ver na história, nos textos bíblicos, a gente vai ver que a submissão sempre foi
algo difícil, porém necessário. A gente vai estar passando algumas coisas importantes para que vocês entendam, então, a questão da submissão aos líderes espirituais. Mateus 10, pode ler? Não, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Aos líderes espirituais deve-se o cuidado. Porque quando Deus enviou, então, os apóstolos, ele mandou sem nada. Ó, não leve alforja, não leve isso, não leve aquilo, não leve aquele outro. Faz parte da submissão o cuidado. Essa é a visão de Deus. Porque quando Deus enviou Jesus ao mundo, ele enviou com o quê? Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele enviou sem nada. Então essa é a maneira do envio de Deus. Essa é a maneira que Deus envia. Deus enviou Jesus ao mundo sem nada. Nasceu numa estrebaria, não tinha nem alojamento, não tinha onde ficar. Então essa é a maneira que Deus envia. Por quê? Porque tem propósitos nisso. Deus envia os seus servos sem nada, porque confia no seu povo. Deus confiou a vida nossa aos seus cuidados. No final do texto, Jesus apresenta o cuidado de Deus para os líderes espirituais e mostra a grandiosidade do sacerdócio. Quem entender isso, receberá recompensa da parte de Deus. Daí tem o 10, Mateus 10, 42, está falando sobre isso. Mas Deus enviou os apóstolos sem nada porque ele confiou o cuidado dos enviados ao povo. Então, é uma responsabilidade da igreja cuidar dos líderes espirituais. Só que hoje em dia está tão pervertida essa questão que até falar isso é difícil, né? Porque existe hoje os sanguessugas que sugam tudo que pode dos liderados, tal, mas isso é difícil de ser trabalhado hoje, mas isso não compromete ou não muda o conceito de Deus. Deus continua confiando os cuidados dos seus enviados ao povo do mesmo jeito. Isso não muda o que Deus fez. Agora, quem está agindo erroneamente nessa questão é que vai ter que dar conta, porque o Deus continua enviando do mesmo jeito, sem nada. Nós mesmo vamos para cá sem nada. Quer dizer que quando é enviado de Deus, né? Porque tem aqueles que se aventuram, mas enviado de Deus é enviado sem nada, porque o cuidado de Deus é através do povo. É o povo que vai suprir as necessidades. Agora, é fácil de entender isso? Não é, não. Nos dias que estamos vivendo, não é fácil entender isso, porque os aproveitadores estão aí. Mas isso faz parte da submissão, gente. Aí, lê o 40 ao 42. Só uma parte aqui, no versículo 11 também, do 10, diz assim: em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Então, olha só, Jesus, quando estava enviando, ele disse: olha, vão numa cidade e procure alguém que seja digno de receber vocês. Quer dizer, não eram os discípulos, teriam que, né, digamos assim, receber com pompa as pessoas. Não, as pessoas que deveriam ser dignas de receber os discípulos. Então, o que Jesus está ensinando? Quando você recebe o teu líder bem, quando você ali, né? Então, por isso que ele não leve nada. Quando você chegar no lugar, as pessoas ali vão te manter o sustento até que você saia dali e vá para outro lugar. Então, neste tempo aqui, não era como hoje, com o dinheiro, com isso, né? Mas cada um era sustentado pelos seus liderados. Só que Jesus põe que eram dignos, quem fizesse tal coisa era digno. Então, muitas vezes, as pessoas acham que estão fazendo as coisas para homens, mas não, estão fazendo para Deus, mesmo que seja para homens. Diante de Deus, são pessoas que são dignos de receber aquele enviado de Deus. Então, é muito sério isso. O enviado não mudou, continua
quem envia não mudou, continua sendo Deus. Então, quem recebe o enviado de Deus precisa ser digno. Só os dignos recebem ou entendem isso. Olha a importância. Olha o que diz no 40 ao 42 agora. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Olha o que está dizendo aqui, gente. Então, os dignos que cuidam dos enviados de Deus receberão de Deus recompensa. Quer dizer, é mole um negócio desse? Só que hoje em dia esse conceito está tudo deturpado, porque tem aproveitadores aí fazendo coisas horríveis. E aí deturpou esse conceito. Mas Deus não mudou. Quem corrompeu isso foram os homens, que se dizem os enviados de Deus, mas estão corrompendo os princípios de Deus. Não é porque houve aproveitadores ou corruptores que Deus mudou. Deus não mudou o conceito. Deus continua do mesmo jeito. Então, só os dignos cuidam dos enviados de Deus. Quem não é digno não tem essa preocupação e não está nem aí. Então, esse o próprio texto está dizendo que não são dignos. Porque era para ir entrar na casa daqueles que fossem dignos de recebê-los. Era para entrar na casa daqueles que fossem dignos. Então não eram os apóstolos que deveriam ser dignos de receber o cuidado. Não, era quem cuidava deveria ser digno de receber o apóstolo. Olha só. Então a honra Deus sempre quis no meio do seu povo. Mas hoje em dia está deturpado esse conceito. As pessoas estão querendo tapete vermelho, estão querendo pompa e não se preocupam em observar como que é que funciona. Então isso, gente, nós não podemos perder de vista, ainda que esteja corrompido, nós não podemos perder de vista. E é importante eu salientar, eu não estou aqui reivindicando em causa própria, não, gente. Não é isso. Quem me conhece sabe. Eu estou aqui ensinando um princípio bíblico que está sendo deturpado por aí. E nós precisamos saber disso. Então, nós não podemos perder de vista o ensinamento bíblico. E essas coisas fazem parte. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. O ensinamento bíblico aqui é que os líderes que se esforçam no trabalho, no ensino, entendeu? Eles merecem o seu sustento. Vocês estão vendo que aqui já inverteu a coisa? Antes era as pessoas que deveriam ser dignos de receber, agora aqui o texto está mostrando que os líderes são dignos de receber salário, ou são dignos de receber o seu sustento. O que acontece é que as pessoas estão avarentos, se apossam das entradas da igreja. Se apossam, por exemplo, assim, eu conheço alguns lugares que quem pega ou quem tem o domínio dos valores que entram é o próprio pastor. Gente, nós não podemos correr esse risco, é por isso que há corrupção. O nosso meio, graças a Deus, é saudável, porque tem um grupo de pelo menos 10 pessoas que cuidam da parte financeira e burocrática da igreja. Nós nem nos envolvemos. Eu não sei, para ser sincero para vocês, tá aí o nosso tesoureiro, um deles, né? Tem outro que tá lá. Eu não sei quem dá ou quem não dá. Porque não é essa a minha preocupação. A preocupação é ensinar. Mas eu não sei. Quantas vezes eu fui ver as entradas, Douglas? Eu não sei quem dá e quem não dá. A minha preocupação é ensinar. A minha preocupação é espiritual. Agora, para isso, nós temos um grupo de pessoas, de pelo menos 10 diretores, que trabalham
em relação às finanças e a parte burocrática da igreja. Nós não podemos correr esse risco de nos contaminar. Aí puxando, né, uma brasa para nossa sardinha, é um dos motivos que eu gosto do sistema de governo do nosso Batista Independente, é isso. É a transparência. Nós não cuidamos do dinheiro. Tem tesoureiro, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, tem o conselho fiscal, que fiscaliza os livros, que dá o parecer dos livros, e daí depois nós temos o presidente, né, secretários que cuidam da outra parte burocrática da igreja. Porque isso, essa parte de finanças e da parte burocrática da igreja, não é prioridade nossa como pastores. A gente não tem que se envolver nisso. Por quê? Porque nós cuidamos do espiritual. A gente não tem que se envolver com entrada, com saída. Claro que precisou fazer uma reforma na igreja. Lógico que nós, como pastores, vamos estar à frente, ajudando na reforma, né? Ajudando na arrecadação, tudo isso. Mas a gente não... Toda a oferta que veio na reforma da igreja passou pelo caixa da igreja, né, Douglas? A gente fez questão que passasse pelo caixa da igreja, mesmo que alguns que ofertaram pediram para não serem identificados. Eles ofertaram, não queriam que o nome aparecesse. Tudo bem, cada um dá, né? Mas o valor entrou no caixa da igreja. Porque quanto gastou na reforma da igreja? O nosso tesoureiro sabe quanto foi gasto na reforma da igreja. Ele sabe. Mesmo que a oferta foi específica para a reforma da igreja, ele sabe. Eu, particularmente, não sei quanto foi gasto. Tenho uma ideia, tal, mas eu não sei quanto foi gasto na reforma da igreja. Por quê? Porque eu e o Isaías, a nossa preocupação não é essa. Não deve ser essa. A preocupação é essa aqui, ó, preparar o estudo. Preparar estudo, é visitar, é estar junto na necessidade, é cuidado. Essa é a nossa preocupação. Agora, aconteceu que foi deturpado e hoje a visão é, né? O pastor fica com o dinheiro da igreja, que é a mentalidade por aí. É porque realmente alguns pastores pegam o dinheiro da igreja. E a Bíblia é clara, né? Quando se separou, os discípulos separaram os diáconos da igreja, lembra de Estevão, que foi o primeiro mártir? Então, por que eles separaram? Por quê? Eles falaram, os discípulos falaram assim, olha, não é certo, a gente tem que cuidar de tudo. Vamos separar pessoas para cuidar dessas coisas secundárias e nós ficamos apenas com a palavra. A gente fica com o que tem valor, que é a palavra, o ensino da palavra. E outras pessoas, então, podem fazer as outras partes que não é espiritual. Então, foi a escolha dos diáconos da igreja. Né? Então, isso já aconteceu lá com os discípulos. Eles se retiraram da parte burocrática da igreja e ficaram apenas com a pregação da palavra. E isso que deve acontecer em qualquer local. Os líderes, os pastores, eles devem se envolver com o cuidado, com o ensino, com o cuidado. Agora, essa outra... Por que pela nossa própria convenção, o pastor ele é o presidente da diretoria. O Isaías não quis ser o presidente. Sabe por quê, irmão? Se acontecer qualquer problema na igreja, que tem aqui na justiça ou coisa e tal, quem que tem que ir? O presidente. Então, ele se envolveria em coisas que não é a área espiritual. E aí Isaías não quis, falou, não, eu não quero ser o presidente. Quero que outra pessoa seja o presidente, né? Hoje é meu pai. Por quê? Porque quando surgir alguma coisa, quem vai resolver é meu pai. Então, o pastor, ele não fica responsável por essas coisas secundárias, entendeu? E aí, a transparência é necessária justamente por isso. Porque os irmãos sabem quanto que é o nosso salário, né? Agora, no final do ano, nós temos a nossa Assembleia Geral, onde é passado, onde foi gasto, no que foi gasto, todo o que entrou, o que saiu da igreja
É porque nós desconfiamos do nosso tesouro, da nossa diretoria, do nosso tesouro. Não, não. É que nós queremos que os irmãos saibam onde foi aplicado os dízimos e oferta de vocês. No que está sendo gasto, é transparência. Diz aqui que digno é o obreiro do seu salário. Então, a igreja estipula um salário para o pastor, e aí o pastor vive desse salário estipulado pela igreja. Agora, quando o pastor tem acesso ao dinheiro, aí então a corrupção pode gerar a corrupção, nem sempre, haver. né? Mas pode haver, porque não é transparente, né? Pega e não sabe quanto que entrou, porque então a gente evita esse tipo de coisa. Por isso que eu gosto do sistema nosso Batista Independente, por ser transparente. Nós, sábado que vem, vamos estar indo na convenção, e os irmãos aqui, alguns irmãos vão conosco, e vocês vão ver lá que vai ter como é a nossa convenção, é igualzinho aqui na igreja, a eleição da diretoria, é igualzinho ao passado, o que entrou, o que saiu, como é feito, é tudo transparente até na nossa convenção. É importante que digno é o obreiro do seu salário, do seu sustento. Líderes que querem ganhar dinheiro ou enriquecer no ministério se perdem. Quem entra para o ministério precisa saber que ele só vai ter o seu sustento. Não é para ganhar dinheiro, não é para fazer fortuna, não é para comprar casa na praia, não é para isso, gente. O obreiro, o líder espiritual, ele precisa saber que ele só vai ter o seu sustento. E eu tenho essa consciência. E eu louvo a Deus porque Deus me conscientizou a esse respeito. Quando eu entrei, ou quando eu tomei a decisão de aceitar o chamado de Deus na minha vida, eu sabia que eu poderia passar por dificuldades, tanto é que eu vou me preparar para... Eu não sei o que vai ser da minha vida para frente, mas eu vou me preparar para algumas coisas. Eu sei que pode ser que uma hora a igreja não tenha como manter a gente como mantemos hoje. Eu estava fazendo conta ali na entrada. Gente, eu gasto... Quando é o né, que nós estávamos vendo, né? Eu gasto mais de 3 vezes só combustível do que a igreja me ajuda. Eu gasto mais de 3 vezes. Isso é um valor mais ou menos... Vou falar os valores, porque vocês vão ver ali. A igreja me ajuda com R$600 de combustível e eu gasto até R$2.000 de combustível, fora manutenção de carro, pedágio, estacionamento, que quando a gente vai, não tem o que fazer. Alimento que muitas vezes eu tenho que comer na rua, entendeu? Então, mas a igreja ajuda com 600. Eu vou deixar de fazer? Eu não deixo de fazer o que eu tenho que fazer, gente. Eu não deixo de fazer. Eu vou fazer. Então, se for somar, da onde que eu tiro isso? Do que a igreja me ajuda. Eu tiro a diferença do que a igreja me ajuda. A igreja ajuda com valor. Então, eu tiro a diferença do que a igreja me ajuda. Eu não quero ganhar dinheiro com a igreja. Eu quero me sustentar, eu quero me manter. Se precisar fazer um regime, vai fazer. Tem uma gordurinha para queimar. E olha, ele pipou em cada puro, irmão, vocês não fazem ideia. Ontem ele me aprontou uma, irmão. Ontem quase eu tinha que ir para São Paulo de noite. E eu falei para ele, eu não tenho dinheiro para ir para São Paulo. Se você não me desse conta, eu ia esganar o seu. Uma abençoada de uma missionária, estava em Campinas, que a gente conheceu ela em Manaus, hoje ela está em Pacarã. Isso, lá está ajudando os refugiados venezuelanos que vêm. Um serviço extraordinário, mas me cortou o coração. Mas ela mandou mensagem para vocês sabem como é que ele é. Não vou buscar você, irmã, tô indo, nós a pé. Estamos sem carro. Para começo de assunto. Ele ia buscar a irmã em Campinas a pé. Ela mandou o horário do voo dela, que ela estava indo embora ontem, e ele não olhou a passagem, só olhou o horário. É 11 da noite, tranquilo, bem. Depois do almoço do Rafa, a gente pega o carro do Rafa e vai lá buscar ela. E a gente saindo daqui 9 horas da noite para deixar ela 10 horas no aeroporto, sossegado. Aí tá, o Rafa vai almoçar tarde. Nós fomos pegar o carro, ontem era mais de 3 horas da tarde.
Chegamos no seminário em Campinas buscar ela quase 4 horas da tarde. Aí ela fala assim, então, mas vai dar tempo? Não, dá tempo sossegado, irmã. Aí ela me deu a passagem. Ela embarcava em São Paulo e não em Campinas, irmãos. Mesmo assim, vamos lá para casa, irmã. 1 hora para vir de Campinas a Pedreira, tomar um café com a irmã e levar ela de volta. Que ela ia pegar o ônibus em Campinas, num lugar que nós, 6h30 da tarde, para ir para São Paulo, nós nunca tinha ido naquele ponto de ônibus lá. Não era na rodoviária, era no Largo do Pará. Nossa, mãe. Nós achávamos que o Largo do Pará era uma rodoviáriazinha menor, né? Nós achávamos isso. Nós achávamos. Irmãos, botamos no GPS, saímos de casa mais de 5 horas, já era umas 5h15 para levar essa abençoada irmãzinha lá. Botamos no GPS, ele foi no GPS no meu celular e foi rodoviária Largo do Pará. O que o Google Maps entendeu? Que era rodoviária. Mandou nós ir para a rodoviária de Campinas. 6 horas nós chegando na rodoviária de Campinas, 6h10 mais ou menos. Nós dizemos, mas aqui é a rodoviária. Aí pergunta, abre o vídeo e pergunta, o Largo do Pará é bem longe daqui. Irmãos, corre para um lado. Rodamos aquilo lá e não achava. O Google Maps mandou nós para tudo, até de repente eles entrou numa rua assim, dando cara com um monte de polícia, nós estávamos na contramão, irmãos. Resumindo, deu 6h30 e nós não tínhamos achado o ponto de ônibus ainda. 15 para as 7. Deu 15 para as 7, nós não tínhamos achado o ônibus, saía às 6h30. Aí, quando deu 15 para as 7, caiu a ficha nele, ele falou assim para mim. Ele não falou muito alto para a irmã, não se assustar muito, ele falou assim, vamos ter que ir para São Paulo. Agora nós vamos ter que ir para São Paulo. E eu, ai, Senhor, falei, Senhor, nós nos perdemos, pegamos congestionamento, ajuda que o ônibus também tenha pegado esse congestionamento. E aí, na última hora, achamos, o ônibus estava fechando a porta para ir, nós conseguimos. O ônibus também atrasou. O negócio lá, irmãos, é o ponto de ônibus normal na rua. Gente, é na beira da rua, não tem nada. Não tem nada. E nós procurando uma rodoviária. Nada. Não tem nada de placa, nada. Quase que a irmãzinha perde o ônibus, quase nós vamos ter que ir para São Paulo. Então, assim, a gente tem despesas e muitas coisas que às vezes as pessoas não sabem. E as pessoas ficam assim, mas... Não, e nós quase morrendo do coração, e eu lembrei que a irmã tem problema cardíaco. Operou 3 vezes do coração. Já. Eu falei, nossa, daqui a pouco nós matamos a missionária aqui no carro. Então, assim, são coisas, mas para ela era muito importante vir ver a gente, porque a gente foi lá em Manaus, conheceu ela lá em Manaus, e ela queria muito estar com a gente. Então, são coisas, irmãos, são gastos que às vezes é necessário. A gente precisa fazer. A gente precisa dar atenção, né? É cuidado, na cuidado. Verdade. É cuidado, isso. Precisa ver a satisfação dessa irmã. Pode ter certeza que a correria não foi nada, dinheiro nenhum paga. A satisfação do coração dessa irmãzinha, ela viu o nosso esforço. Então, assim, o trabalhador, o líder espiritual, ele precisa pensar no seu sustento. Jamais em ganhar dinheiro ou tirar proveito, ou tirar qualquer proveito das entradas da igreja. Gente, as entradas da igreja, os irmãos entregam para Deus. É para Deus. Não é para mim, não é para ninguém. É para Deus. E o que entra ali, quem administra isso, tem que ter responsabilidade com Deus. Como que eu posso, ou alguém pode pensar em tirar algum proveito disso, gente? Como que alguém pode pensar em tirar proveito de algo que é para Deus? Então, está faltando consciência para a liderança espiritual. Mas digno é o trabalhador do seu salário. Não é porque existe essas discrepâncias que Deus deixa de requerer isso. Um homem de Deus, que eu respeito muito, ele falou algo que eu realmente, ele falou assim que o líder, que o pastor, ele deve receber proporcional à igreja que ele pastoreia, entendeu? Então, se você pastoreia uma igreja onde o nível, né, salarial dos irmãos é mais baixo, você não vai querer estipular um salário altíssimo, né, e sugar
os teus liderados, né? Agora, claro, se você pastoreia, por exemplo, nós temos a nossa igreja de Sorocaba, que ela tem mais de 1.000 membros. Lógico que o pastor titular lá vai ter um bom salário, ela tem mais de 1.000 membros. Ela comprou uma ex-fábrica para transformar em igreja, né? Tem de tudo lá, tem quadra, tem tudo lá. Então, mas é uma igreja grande. Então, lógico que o nosso salário não vai ser igual o dele lá, porque ele tem uma arrecadação maior. Pode ser Mas mais. não é para enriquecer Mas também. não é para enriquecer. Mas tem que ser condizente, entendeu? Agora, o que acontece é que tem líderes, né? Não é tanto, não importa se a igreja tenha condições de pagar aquilo. E Tanto é que nós nunca fizemos nosso salário. Quem propôs o salário foi a igreja, a diretoria, levou para a votação, foi aprovado pela igreja. Nós não pedimos salário. Tá aí o Douglas, que faz parte da diretoria, a Vivi, a Bílio, Karina, Ivete, Noel e a Noel, Érica e o pai. a Érica, a Nair. Nós, vou perguntar para vocês, alguma vez nós pedimos salário para vocês, gente? O Noel tá desde a primeira oração que foi ele que fez. Nós pedimos alguma vez salário para vocês? Ivete, Douglas, Vivi, Nair. Quem propôs foi a diretoria e trouxe para a igreja para votação, para aprovar o nosso salário. Nós nunca pedimos salário. E o Noel e a Nair, e a Binha e a Érica, eles foram provados, irmãos, no começo da igreja, que vocês não fazem ideia. Nós vinha tudo num carro só para cá, né, Nozinha? A Nairzinha, que tadinha, que sabe o que nós passamos no começo da igreja. Então, assim, nós fomos enviados sem nada. Então, é assim, gente. Ministério não é para enriquecer, não é para se dar bem, não é para tirar proveito, é para cuidar do povo. É para isso que um líder é enviado. Então, nós não podemos almejar nada além disso. 1 Timóteo 5,19, aos líderes espirituais deve ser o sustento. 5,19. Não aceiteis acusações contra presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Um líder espiritual não deve ser alvo de acusações, de fofocas, desse tipo de coisa. Por quê? Diz o texto que precisa ter 2 ou 3 testemunhas. Quem que são as testemunhas? No contexto aqui. Testemunha é aquela que viu ou ouviu. Falou para mim, entendeu? O pastor falou isso para mim. Eu vi o pastor fazer isso ou aquilo. Eu vi. Testemunha. Testemunha é isso. Isso faz parte da submissão, não aceitar a acusação, a não ser que seja com 2 ou 3 testemunhas. Por quê, gente? Porque senão o prejuízo é nosso. Se nós aceitamos a acusação contra a nossa liderança, o prejuízo é nosso. E no final do texto nós vamos ver que o líder não pode fazer o trabalho dele gemendo. Então é importante nós saber disso, que faz parte da submissão, nós não aceitarmos acusações. Porque existem acusações. Existem inúmeras acusações. O que nós precisamos saber é que nós devemos zelar pelos nossos líderes espirituais. Então, é dever de vocês zelar por nós. É dever de vocês. É isso que está dizendo o texto. Isso faz parte da submissão, gente. É um cuidado tal que Deus está instruindo que precisa haver no meio da igreja, entre líderes espirituais e liderados. Então, é muito importante isso. Agora, Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Um líder espiritual é o enviado de Deus para guiar o seu povo a ele. Hoje em dia, falar isso é quase uma blasfêmia muitas vezes. Porque todo mundo coloca-se na mesma posição. E um certo sentido é isso mesmo. Por exemplo, Pedro diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Beleza. Nesse sentido,
eu sou igualzinho a vocês. Mas, por outro lado, eu não estaria aqui na liderança espiritual da igreja se não fosse enviado de Deus. Primeiro, não se sustenta na liderança de um povo trabalhando pelo método bíblico, a não ser que seja tirano, porque existe tiranos que em vez de ser líderes, ele trabalhar como líderes, eles são chefes. Líder é aquele que lidera pelo exemplo. Chefe é aquele que usa de tirania, que ordena. Esses são os chefes. Líder é aquele que lidera pelo exemplo. Então, dando exemplo, por que a gente fala muito da nossa vida? É porque nós precisamos ser exemplo. É o método bíblico de trabalhar. As pessoas não estão mais acostumadas a trabalhar nesse método. Por quê? É mais difícil. Mas a maneira tirana é mais fácil. As pessoas têm medo porque é tirano. Agora, não vê exemplo, porque são como os escribas e fariseus, falam, mas não fazem, entendeu? Então são tiranos. Então, o líder espiritual, ele é o enviado de Deus. Por que as pessoas não aceitam isso? Quem não entender isso, tanto o líder quanto o liderado sofrerá as penas. E o liderado que não entender a submissão sofrerá os danos e será um peso para o seu líder. No texto de Apocalipse, quem está falando aqui é o próprio Cristo e se dirige ao líder espiritual de cada uma das 7 igrejas. Olha o que o próprio Cristo diz. Apocalipse capítulo 2, 2 e 3, mas se lê só a parte que é o anjo. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Ao anjo da igreja que está em Sardes. Ao anjo da igreja que está em Sardes. O que isso quer dizer, assim sucessivamente às 7 igrejas? O que isso quer dizer? Quer dizer que o Jesus Cristo, depois de subir ao céu, ele está se referindo ao líder espiritual da igreja diretamente ao anjo da igreja. Então, o líder espiritual, ele é o enviado de Deus. Porque senão o próprio Cristo não estaria se referindo assim ao líder espiritual das 7 igrejas. Ele estaria se referindo a qualquer um, menos diretamente assim. Essa é uma referência de Jesus Cristo diretamente do reino espiritual ou do reino celeste a um líder espiritual que dirigia uma igreja, que dirigia a outra igreja, que dirigia cada uma dessa aqui é uma igreja que dirigia. Então, o líder espiritual, ele é um enviado de Deus. A igreja precisa saber disso. Isso está corrompido nos dias de hoje, mas nós não podemos deixar de ensinar essas coisas. Porque se nós deixar de ensinar essas coisas, vocês vão estar se perdendo. E, repito, não estamos aqui reivindicando autoridade, não estamos aqui reivindicando nada, não. Nós só estamos ensinando, entendeu? Que essas coisas é bíblico. Então, isso faz parte da submissão. Quem não entende isso não vai se submeter da maneira correta. Quem não entender isso vai ter dificuldade para se submeter. Porque existe por aí dizeres, né? Eu não me submeto ao homem. Estão falando isso. Se dirigindo a líderes espirituais. Muitas vezes, esse líder é só um tirano. É só um tirano, mas e quando esse líder é o enviado de Deus e a pessoa pensa assim? O problema desse pensamento é que tem razão muitas vezes, mas não pode generalizar. Agora, para uma pessoa falar isso, ela precisa ter a convicção de Deus, pela palavra. Aí sim, a pessoa pode falar isso se tiver a convicção dentro da palavra, base bíblica, e Deus falar ao seu coração, beleza, a pessoa pode falar isso. Mas se não for assim, cuidado, e pode ter problema aí. Então, uma das coisas que nós estamos perdendo no meio cristão evangélico é isso. As pessoas estão desrespeitando líder espiritual que muitas vezes, em muitos casos, são realmente enviados de Deus para aquele meio. Por haver tantas pessoas corrompidas e corrompendo, é que as pessoas estão se perdendo, achando que não deve mais submissão a ninguém. Tá errado, gente.
está errado. Aqui foi o próprio Cristo, depois de ter sido glorificado e já está no céu. Foi ele que falou isso aqui, entendeu? Então, é porque essa é uma verdade. Irmãos, nós vimos submissão no lar, né? A esposa no casamento, submissão dos filhos, submissão no trabalho, com os chefes. Nós vimos agora submissão aos líderes. Por que, que a gente viu toda essa submissão na esfera humana? Porque agora nós vamos entrar. Por que, que Deus ordenou a submissão na esfera humana? Para que a gente pudesse entender a submissão a Deus. Se a gente não entender a submissão aqui uns com os outros, nós também não vamos entender o valor da submissão a Deus. Então, quando Deus deixou a submissão para ser praticada na esfera humana, é para que nós também entendêssemos a importância da submissão na nossa relação com Deus, que é o que nós vamos tratar agora, que é a submissão a Deus. Então, a pessoa que não aprende a ser submisso na esfera humana, ela também não vai ser submisso na esfera espiritual, que é a nossa relação com Deus. Então, Deus ele deixou modelos de submissão humanos para que a gente entendesse o valor da nossa submissão a Ele espiritual. João 4:20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Eu usei esse texto aqui para exemplificar o que a gente está falando aqui. Muitos dizem que não se submetem a homens. Isso é uma ignorância, pois Deus ainda usa homens para corrigir o seu povo. Veja o caso de Samuel e Saul. O Saul, ele desobedeceu a Samuel, mas foi rejeitado por Deus. Não foi só Samuel que disse, eu não quero, você não é mais rei de Israel. Não foi, não. Quem disse foi Deus. E tanto é que tudo aconteceu como o próprio Samuel disse. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, do 14 ao 26. Ananias, ele mentiu para Pedro, mas recebeu a punição de Deus. Atos, capítulo 5, do 1 ao 11. Quando eu usei esse texto que quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É a mesma coisa a submissão. Quem não se submete ao homem ao qual vê, como pode se submeter a Deus ao qual não vê? Eu usei esse texto para exemplificar isso, que é a mesma linha. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, nos relatos bíblicos, todos que exerceram autoridades foram submissos. Se a gente vê o caso de Jesus, ele não, as pessoas diziam, ele não fala como os escribas e fariseus, ele fala como quem tem autoridade. Mas ele foi submisso, e diz o texto, até a morte e morte de cruz. Então, aqueles que não têm ou não querem se submeter, e no contexto bíblico, todos que não quiseram se submeter foram aniquilados, ou foram destruídos. Então, nós vamos ver aqui, nós separamos aqui 4 exemplos para exemplificar um pouquinho o que é a submissão e de que forma que nós podemos trabalhar ou agir. Primeiro, nós separamos aqui Abraão. Está no capítulo 12 de Gênesis, do 1 ao 17. Capítulo 12, do 1 ao 17. Capítulo 22, do 1 ao 19. Mas eu separei aqui para a gente ler o Gênesis 22, do 16 ao 18. E disse, por mim mesmo, jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Lá no capítulo 12, do 1 ao 17, está falando do chamado, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. Quando Abraão
obedeceu, foi submisso à voz de Deus, ele saiu para onde ele não imaginava. Porque vai para a terra que eu te mostrarei, Deus não tinha mostrado nada. Abraão saiu da sua terra sem um destino certo, mas recebeu de Deus as terras da sua peregrinação. Abraão, em obediência a Deus, iria sacrificar o filho que Deus lhe deu. E como resultado da sua obediência, Deus abençoou todas as famílias da terra. Aquele que Deus criou, Adão, que Deus criou lá no Éden, que foi Adão, aquele que Deus criou foi motivo de maldição para todos os homens. Mas aquele que obedeceu a Deus, Abraão, foi motivo de bênção para todas as famílias. A vida de Abraão nos mostra que há recompensa nesta vida e na eternidade para quem exerce a submissão. Então a vida de Abraão, ela é um espelho para nós. E quem se submete, ainda que não entenda, porque vai para a terra que eu te mostrarei, mata o teu filho, o qual eu te dei. E ele, nas duas vezes, ele foi para fazer, e foi Deus que evitou a morte do Isaac. Ele fez, se for ver, uma loucura. Mas é para Deus, eu faço. E Deus só evitou quando ele pegou o cutelo e levantou para imolar, ou para sacrificar. Então diz, olha para trás, não faça isso. Olha para trás. Então, o exemplo da vida de Abraão mostra que por esses atos dele, todas as famílias da terra foram abençoadas. O exemplo de Abraão nos mostra a submissão realmente a Deus. Primeiro, ele era próspero na onde ele estava. Sai da tua terra, sai do meio dos teus. Quer dizer, sai sozinho, não leve ninguém de parente junto. É só você que é para ir, e sua esposa, né? E só não tinham filhos. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Já imaginaram isso, hein? Que proposta de Deus? Faz isso. Mas para onde eu vou? Vai e no caminho eu vou te dizer onde que é. Gente, uma pessoa, digamos assim, já estabilizada, sua casinha própria, seu negócio próprio, uma vida boa. E de repente Deus fala assim, ó, deixa tudo isso aí, pega o que é teu e ó, mas para onde que eu vou? Não interessa, só faz. E Abraão fez. Aí Deus diz, olha, você vai gerar filho, e ele espera esse filho. E aí ele tem esse filho com 100 anos de idade, velho já. Quando ele achou que não ia mais ter filho, Deus então cumpre a promessa, dá a ele um filho. E aí depois Deus vem para ele e fala assim, ó, vai lá naquele monte e sacrifica o teu filho para mim. Que proposta, não? Novamente, Deus faz uma proposta para Abraão terrível. Se coloque 1 minuto no lugar de Abraão. Mas ele foi submisso, ele teve fé, ele tinha fé, ele é o pai da fé. Mas ele era uma pessoa submissa à voz de Deus. Em última instância, mesmo que parecia loucura para ele o que Deus estava pedindo, ele fez. Irmão, às vezes Deus pede coisa para nós que parece loucura. Mas isso, Senhor, isso é doideira. Senhor, não pode dar certo isso. O Senhor quer isso de mim? Não. Estou ouvindo mal. Deu uma interferência aqui na comunicação. Eu não entendi direito, Senhor. Não é isso que o Senhor está pedindo para mim. A submissão a Deus é, Senhor, tá bom, Senhor. Né? Parece loucura. Parece loucura, Senhor. Não estou entendendo, Senhor. Eu não estou entendendo qual o propósito nisso. Mas se o Senhor está falando, eu vou fazer. Se o Senhor está pedindo para mim fazer, eu vou fazer. Por exemplo, para nós irmos submissão no lar. Para nós mulheres não é difícil? Muitas vezes, né? Ser submissa ao nosso marido. É difícil, mas a Bíblia diz ser submissa ao nosso marido como ao Senhor. Por quê? Por isso que Deus ensinou a instância a submissão na esfera humana. Entende? Para nós podermos entender a espiritual. Porque se nós nos sujeitarmos aos nossos maridos, nós também vamos ouvir a voz de Deus, ser sujeito a eles. Claro, tem o contexto do marido, e daí o homem, como ele é o provedor, ele tem que ser sujeito ao chefe dele, ser submisso ao chefe dele, né? Para que ele entenda também o conceito de submissão
para que quando Deus fale, ele entenda o que é ser submisso. Então, olha só, Abraão, ele além de ter fé, ele confiar totalmente a sua vida nas mãos de Deus, ele era submisso à palavra de Deus, ao que Deus falava. Embora fosse algo doido, eu esperei esse filho a minha vida inteira. Quando eu tinha desistido, esse filho veio. E agora o Senhor pede para mim esse filho? Quantos de nós faríamos o que Abraão fez? Quantos de nós diríamos, tá bom, Senhor, vou entregar o meu filho? Então, assim, às vezes Deus pede coisas para nós que nós não entendemos, mas Deus, ele é Deus, não é para questionar, é para obedecer. Quando Deus pede algo para nós que parece doideira, entenda, é Deus querendo ver a nossa submissão e é Deus também sendo Deus. Nós somos, em última instância, servos. Ele manda e nós obedecemos. E Abraão, a cara deste servo submisso. Então, nós vimos aqui Abraão, a submissão de Abraão, e nós vamos ver agora uma outra situação em Êxodo 3 a respeito da vida de Moisés. Eu não vou ler o texto, mas está em Êxodo 3. Se você ler o capítulo 3 do Êxodo, especificamente do 10 ao 22, você vai ver esse relato que eu estou falando aqui. Então, Deus chamou Moisés para ir libertar o seu povo, porque o clamor do povo subiu até ele. E ele, então, foi lá e chamou Moisés. E Moisés falou, mas Senhor, eu sou pesado de língua, mas Senhor, eu não vou conseguir, Senhor, isso, Senhor, aquilo. E no final Deus falou, não, mas quem que eu vou dizer que me chamou? Eu sou, me enviou a voz, eu sou o que sou. Muito bem. O que essa submissão de Moisés nos mostra? Que na submissão nós podemos dialogar. O diálogo faz parte da submissão. Não quer dizer porque Moisés, mas Senhor, mas eu sou pesado de língua, ele estava se rebelando. Ele não estava se rebelando. A submissão, o diálogo faz parte da submissão. A esposa pode dialogar com o esposo. O filho pode dialogar com o pai. Nós podemos dialogar com Deus, desde que o nosso diálogo ele tenha o objetivo de obedecê-lo. Em momento algum, o Moisés disse, Senhor, eu não vou, pronto, acabou. Isso é rebeldia. Ele, mas Senhor, eu sou pesado de língua, Senhor, eu tenho isso, eu tenho esse problema, olha, eu sou tímido, eu não sei o quê. Beleza. Mas ele estava argumentando para mostrar para Deus, ou reconhecendo as suas deficiências, mas com o objetivo de obedecê-lo. Então, a situação de Moisés nos mostra que a nossa submissão, ela pode dialogar até com o próprio Deus. Nós podemos dialogar, desde que seja para obedecer. É isso que eu quero trazer aqui no exemplo de Moisés. Aí nós vamos para Sansão. O que o exemplo de Sansão nos mostra? Em Juízes, no capítulo 14 ao capítulo 16, mostra a saga, então, aqui do Sansão. E o que a saga de Sansão, a trajetória de Sansão nos mostra? Lê o capítulo 14 de Juízes, do versículo 3. Olha o que diz. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Olha só, o Sansão resolveu casar. E ao invés de se casar com uma do seu povo, ele foi procurar entre as do povo filisteu. Então ele começou uma trajetória aqui errada, porque ele tinha sido escolhido por Deus, ele era nazireu, escolhido desde o ventre, e tinha um monte de restrições, mas ele já começou, não, quando eu for casar, eu vou pegar uma lá do mundo, porque são melhores. Bonitinhas, são mais ajeitadinhas, não sei o quê. São nada, gente. Começou errado. Então a trajetória de Sansão, aí lê o 16, do 28 ao 31. Nós vamos ver o final da trajetória de Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Jeová,
peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram em toda a casa de seu pai e tomaram-no e subiram com ele e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Olha só, aqui é o final da trajetória de Sansão. Ele começou errado, começou na rebeldia, tal, quero casar, casou com uma filisteia, e aí deu tudo errado, ela traiu ele, perdeu os olhos, foi cego, trabalhava que nem fazendo trabalho de animais, empurrando o moinho, tal, e aí até que um dia ele virou diversão para os filisteus, povo inimigo, o qual ele deveria livrar o povo de Israel, ele mesmo foi escravo, vazado os olhos e trabalhar até como um animal ali. E aqui nós vemos o final. Quando levaram ele para divertir, né, o povo filisteu ali, e colocaram ele nas colunas, ele falou: Senhor, me dá força mais essa vez. O Senhor vai ver o estrago que eu vou fazer aqui. Que morra eu, mas vou matar todos esses filisteus aí. E diz o texto que ele matou mais na morte do que na vida. O que aconteceu, gente? A trajetória de Sansão mostra que há lugar de arrependimento para quem escolhe o caminho da rebeldia, mas pode custar caro demais. Então, quem vive uma trajetória de rebeldia pode ter esperança. Há esperança, porque aqui o Sansão ainda estava vivo. E quando ele orou, muitos dizem que Sansão se suicidou. Sansão não se suicidou. Ele fez o trabalho que ele deveria ter feito na sua vida. Só que ele, com a atitude dele, ele morreu também, entendeu? Mas ele não se suicidou. Ele fez o trabalho que ele foi chamado para fazer. Só que custou a sua vida. Custou caro demais. Ele fez o que deveria ser feito na sua trajetória de juiz. Mas custou-lhe a vida. Então, irmãos, a esperança para quem anda na rebeldia, há esperança. Por outro lado, Sansão foi salvo, inclusive está na galeria dos heróis de Hebreus. assim, Sansão, ele foi insubmisso. Ele tinha um monte de regras para cumprir, ele foi quebrando todas as regras que ele tinha, ele foi quebrando uma atrás da outra, né? Ele foi insubmisso. Deus deu a ele um poder extraordinário, sobrenatural, uma força sobrenatural. Essa força era para ele libertar o povo dele do cativeiro. Ele usou essa força em benefício próprio, né? Então, tudo que Deus falou para ele fazer, ele foi fazendo ao contrário. Olha, você só pode casar com mulheres judias. Não, eu quero uma dos filisteus. Aí o primeiro casamento dele, o que aconteceu? A noiva enganou ele. Aí ele se rebelou, matou um monte de filisteus, tá? Aí depois aparece a outra Dalila na vida dele, né? A perdição dele lá. Então, quer dizer, ele foi quebrando princípios, regras de Deus por insubmissão, e o final houve arrependimento, mas não houve mais de Deus dizendo assim: não, tá bom, então vamos continuar aquilo da onde você parou. Não, acabou para ele. Deus se lembrou dele? Se lembrou, mas falou: agora também acabou. O seu legado, aquilo para que eu te chamei, a sua chance acabou. Então, o perigo da insubmissão é nós termos um final trágico como Sansão. Houve arrependimento, mas não houve mais tempo de ele recuperar aquilo que ele havia perdido. Então, é o perigo de nós sermos insubmissos a Deus. Esse é o perigo. Porque assim,
nós temos chances, mas Deus também põe um limite, né? E de Sansão, Deus não livrou ele da morte, Deus não restaurou a sua visão, Deus não, tá bom, Sansão, e ele era juiz sobre Israel, diz que ele governou 20 anos. Tem muita gente sendo rebelde com Deus, insubmisso a Deus, e parece que não acontece nada. É porque a gente pensa que, eu vou me rebelar contra Deus hoje e amanhã, né, Deus já vai mandar um raio na minha cabeça. Não, Deus é longânimo. A longanimidade de Deus esperou quantos anos para Sansão? Só que um dia Deus disse agora, acabou. E acabou mesmo. Então, esse é o perigo de nós sermos insubmissos para Deus. Deus, ele é longânimo, mas uma hora ele diz agora, acabou. Então, arrependimento para quem se rebela contra Deus, arrependimento. Vamos ver aqui em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4 a 6. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venha estes incircuncisos e me transpassem, escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Nós vemos aqui a história de Saul. Ele foi o rei do povo de Israel. Ele foi aprovado por Deus. Deus tirou ele lá, não era ninguém, transformou ele no rei lá em cima. E lá em cima ele achou que podia fazer o que quisesse. Não, Deus tirou ele do nada e transformou ele num grande homem. Esse é o perigo que muitos correm ainda hoje. É porque tem uma ascensão, só que essa ascensão não é méritos meus. A ascensão é de Deus, é Deus honrando. E quem não entende que a ascensão na sua trajetória vem de Deus, fatalmente vai se orgulhar. E quando se orgulhar, acha que pode fazer tudo. E quando acha que pode fazer tudo, corre-se o risco de Saul. Saul foi rejeitado por Deus e no final foi isso que aconteceu. O escudeiro não quis matá-lo, ele mesmo se suicidou, ele mesmo tirou sua própria vida. Então a trajetória de Saul nos mostra que um rebelde, ele pode até viver na sua rebeldia, mas o seu fim é a perdição. Nós vimos aqui o Sansão, ele era um juiz e houve lugar de arrependimento porque ele se humilhou. Mas olha o que aconteceu para que ele se humilhasse. Quantos anos ele ficou cego, tocando moinho? Quantos anos ele ficou lá nessa vida para poder cair a ficha, como nós dizemos, e ele se humilhar? O Saul não, o Saul continuou rei. Ele continuou rei e na boa ali perseguindo ainda o Davi, né? Mas olha o final dele. Então, para que o Sansão se humilhasse e se arrependesse, olha o que ele passou. Como Saul não passou nada disso que aconteceu com Sansão, ele continuou na posição de rei, continuou na sua arrogância, ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu. O que ele diz para Samuel não foi arrependimento. Porque ele diz, rasgou as vestes de Samuel, me honra mais uma vez. Ele queria ser honrado. Me perdoe, mas é para ser honrado. Não tem nada de arrependimento aquilo lá. Então a trajetória de Saul nos mostra que o rebelde ele pode até viver numa boa. O problema é o fim. O fim dele é a perdição. E esse é o grande problema. Porque, como disse a pastora, não cai um raio na cabeça e as pessoas pensam que está tudo bem. O Saul continua reinando até que chegou o seu fim. E o seu fim está aqui. Ó. Então, a gente trouxe esses 4 final de semana, esses 4 sábados aqui, para estar mostrando para vocês que há um projeto de Deus de submissão para o seu povo. E esse projeto de Deus, ele começa lá dentro da nossa casa, passa pela nossa vida social, passa pela nossa caminhada espiritual, para a gente poder aprender a se submeter a Deus.
Quem não entende essa trajetória de submissão fatalmente vai se perder. Concluindo, nós dizemos isso. Deus deixou várias esferas de submissão para aprendermos como devemos nos dirigir e nos submeter a Ele. Essas são oportunidades que temos para aprender a nos dirigir e nos submeter a Deus. Se não soubermos nos submeter em instâncias inferiores, ou seja, aos homens, não aprenderemos nos dirigir nem nos submeter a Deus. E o nosso louvor e adoração não será aceito. Segundo John MacArthur, submissão foi estabelecida por Deus no Éden para o bem e não como fruto do pecado. Está no livro 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns, na página 29. Submissão é um ato de obediência por amor. É uma demonstração de humildade total. Submissão não é uma coisa à toa, é uma coisa nobre, é algo importantíssimo que nós precisamos aprender. Vemos que Adão e Eva tiveram a oportunidade de exercer a submissão perfeita, mas cederam à investida maligna e caíram. Mas também vemos que Deus, o Pai, e Jesus, o Filho, eles demonstraram a perfeita submissão. Submissão é o padrão divino, e quem não aprender a andar neste caminho não chegará ao céu, pois no conceito bíblico, o céu é o eterno lar dos submissos a Deus. Veja Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Depois de nós aí durante essas 4 semanas trabalhando nesse tema, nós podemos dizer que a insubmissão é uma ação maligna na vida do rebelde. Porque quando o Saul se ensoberbeceu e não se submeteu nem a Samuel, nem a Deus, o texto diz que rebeldia é pecado de feitiçaria. Por quê? Porque na feitiçaria quem age são demônios. Então nós podemos afirmar que a insubmissão é uma ação maligna na vida do rebelde. E nós temos todas essas esferas para aprender a nos submeter a Deus.